a minha preocupação, a minha grande preocupação é que quando a gente entra na igreja para celebrar e para adorar o Senhor, às vezes a gente vem, canta e logo em seguida sai correndo da igreja, porque eu tenho que tomar um café, eu tenho que fazer xixi, eu tenho que tomar uma água, mas eu só quero fazer isso que momento? Na hora da mensagem, na hora da pregação. Se eu uso a desculpa da hora da pregação para poder atender os meus anseios pessoais, as minhas necessidades físicas e emocionais, alguma coisa está errada. Talvez a palavra do Senhor não seja algo que seja atrativo para o meu coração. Se num culto de pregação da palavra do Senhor, a palavra não ocupar um lugar importante, não estou dizendo mais principal, não é isso. Eu estou dizendo um lugar importante. Ou seja, até então, eu falei com Deus, eu cantei, eu orei, eu falei com Deus. Eu cumprimentei as pessoas na paz do Senhor, falei com os outros. Falei com Deus, falei com os outros. E aí é o momento do culto onde Deus para e fala assim, agora eu vou falar. Quando Deus fala, agora eu vou falar, qual deve ser a minha postura como adorador? Eu tenho que parar para ouvir aquilo que o Senhor quer falar comigo. Porque senão, gente, eu venho para um culto, eu falo, eu canto, eu falo com Deus através das orações, eu derramo o meu coração perante Ele, e depois eu falo, ai, que bom sair do culto cheio da presença do Senhor. Deus fala, epa, peraí, eu não falei nada ainda, você não me ouviu, você não me deu tempo de expressar aquilo que está no meu coração para o seu coração. Peraí, até agora eu te ouvi cantar, gostei do que você cantou. Até agora você clamou as minhas misericórdias sobre a sua vida. Eu te ouvi, eu atendi o desejo do seu coração. Você teve comunhão com as pessoas que estão próximas a você. Legal essa parte, gostei também disso tudo. Agora é a minha vez de falar. Agora, quando eu falo, sabe aquele ditado assim que é bem popular para os nossos dias? Fala quem pode ou manda quem pode, obedece quem tem juízo. Conhece essa frase? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Normalmente nós usamos isso na empresa, para o serviço secular, para qualquer outra coisa, né? Um chefe dá uma determinação e aí quando ele sai de perto, aquele que recebeu a determinação vira para o cara do lado, sem o chefe ouvir, e fala assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ou seja, eu vou obedecer porque eu tenho juízo. Nem sempre ele faz isso com o coração muito contente, mas ele obedece porque ele depende daquele salário, ele depende daquele emprego, ele depende daquela situação. O nosso caso com relação à palavra de Deus, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente pega e torna a palavra de Deus, os momentos de celebração, pregado, a palavra, quando a gente vai ouvir a palavra, como se fosse um apêndice de um culto prestado ao Senhor. Eu creio que naquele momento em que eu abro o meu coração para que Deus fale comigo, eu não posso ouvir a voz do Senhor de qualquer jeito. Eu tenho que ter e entender que são momentos importantes para tal solene elemento do culto evangélico. Ou seja, eu preciso ter reverência para ouvir a palavra de Deus. Eu não posso simplesmente focar na pessoa que está pregando. Eu tenho que entender que ele é um canal do derramar da graça de Deus para o meu coração naquele momento. Eu não posso simplesmente achar e entender e pensar que aquele momento é só para preencher o momento de culto. Bom, nós cantamos o culto em 2 horas, nós dividimos 15 minutos de aviso, às vezes um pouco mais. 10 minutos de oração, às vezes um pouco menos. Algumas igrejas um pouco mais. 30 minutos, ou 15 minutos, ou 20 minutos de louvor, às vezes bem mais. Tem igreja que tem 1 hora de louvor. Então, se soma tudo isso, sobra quanto tempo? Sobra um pequeno período no meu culto, dos meus momentos de celebração, para que Deus fale comigo. Mas Deus quer falar comigo de forma séria. Então, sabe aquele momento em que Deus chega para mim e diz, aquietai-vos. Aquietai-vos e sabe que eu sou o Senhor. Opa, se Ele é o Senhor, eu tenho que estar pronto para ouvir. Lá nesse texto onde fala que
Neemias usou o serviço do público usou o serviço do púlpito do romper da manhã até o meio-dia. Ele ficou falando aproximadamente 6 horas. Ele ficou falando aproximadamente 6 horas, falando os ensinamentos do coração de Deus para o coração das pessoas. Interessante que o povo tinha ouvidos atentos e entendia a mensagem. O povo permaneceu de pé por aproximadamente 6 horas. Após o serviço, o povo levantou as mãos, inclinou o rosto em terra e adorou ao Senhor. Nós fazemos um pouquinho ao contrário, né? Normalmente a gente adora ao Senhor nos momentos de celebração e divagamos nos momentos onde a palavra do Senhor é pregada. Eu creio que tudo aquilo que acontece no momento de celebração do nosso culto é em preparação ao derramar da graça do Senhor que virá logo em seguida na mensagem. Ela é o mais importante? Não, mas é a voz de Deus. A voz de Deus se manifesta na minha e na sua vida também através das músicas. Tem músicas que nós cantamos que do início ao fim é Deus falando comigo. Tem músicas que nós cantamos que é do início ao fim eu falando com Deus. Tem músicas que nós cantamos que é do início ao fim eu falando comigo, agradecendo o meu ego. É importante, você tem valor. Você é importante, viu? Não deixe de saber que você é importante. Aí você sai do culto assim, puxa, eu sou importante. Deus, o Senhor é obrigado a cuidar de mim. Porque eu sou importante. O Senhor é obrigado a cuidar de mim. Isso não é verdade. Então nós precisamos ter um pouquinho mais de cuidado quando nós estamos ouvindo a palavra do Senhor. E para nós músicos isso é importante porque a gente vem para a igreja, a gente ensaia bastante, a gente vai e canta bastante, e quando a gente acaba de cantar, você fala assim, que bom, né? Que culto maravilhoso. Mas ele não terminou. O culto não terminou com a minha participação musical. O culto termina quando? O culto vai terminar quando eu fechar os meus olhos aqui e abrir na eternidade. Enquanto isso, o tempo todo eu estou em culto, em celebração, em adoração ao Senhor. Nós precisamos tomar muito cuidado com a reverência do nosso tempo quando ouvimos a palavra do Senhor. Na nossa igreja, eu estou tentando mudar um pouquinho isso, está sendo um pouco difícil. Acabou de fazer a participação. Quem disse que os músicos têm que sair? Quem disse que os músicos têm que sair? Tem que ficar lá, gente. Nós temos que ficar lá para poder continuar ouvindo aquilo que Deus está falando ao meu coração. Até agora eu falei com Deus. Até agora eu cantei louvores a Ele. Até agora eu dirigi a minha palavra. Agora é o momento dele falar. Eu preciso ter um coração aberto. Eu preciso ter um coração aberto para poder ouvir aquilo que Deus tem para o meu coração. Aplicação. Será que tenho o coração aberto para ouvir a mensagem de Deus quando eu vou ao culto? Meus pensamentos estão completamente centrados na pregação? Não que a pregação seja o mais importante, mas é naquele momento onde a graça do Senhor, através do pregador, seja ele quem for, será derramada no meu e no seu coração. Queridos, adoração, celebração, pregação, tem tudo a ver. É tudo uma coisa única, é tudo unido. Eu não posso achar que no momento da pregação eu posso conversar durante o culto. Ou eu posso ficar batendo papo no corredor. Nossa, o louvor foi tão legal, né? Eu tenho que ter um coração aberto para ouvir a mensagem e conversar durante o culto. Pessoas andando pelo corredor. Como é que você vê isso? Não é um desrespeito para com Deus? Não é. Deus fala assim, você é instrumento do Senhor, meu instrumento para poder lhe apresentar um louvor digno. E o louvor foi digno, eu gostei do que vocês apresentaram. Mas eu não estou gostando daquilo que você está fazendo depois que apresentou esse louvor. Aí você vem, canta os seus louvores a mim, eu ouço, edifico a igreja por misericórdia, por minha misericórdia, Deus está dizendo, por causa da minha misericórdia, esse povo está sendo abençoado. Agora, na hora que eu vou falar alguma coisa, você simplesmente vai bater papo lá fora no corredor. Isso, para mim,
é um jeito. E eu sou humano. Imagina o coração de Deus quando vê uma atitude dessa do meu e do seu coração. Fala, André, por favor. A Tânia pode dizer melhor o que ele é, o Isamitiba. Acho que é pedagogo, educador, psicólogo, cara, um monte de coisa, né? Ele fala que a gente vive um tempo, e é algo cultural da nossa época, ele chama de síndrome do pensamento acelerado. O que é isso? Você está assistindo TV, mexendo no celular e conversando com alguém tudo ao mesmo tempo. Você ouve notícias sem parar. Você está na internet, o navegador da internet tem várias abas e você está consultando elas, às vezes, ao mesmo tempo. O pensamento da gente está sempre muito corrido, muito acelerado. E isso que o pastor Samuel, então, falou, e eu quero destacar, aqueitai-vos para ouvir a palavra do Senhor. Então, é um momento de reflexão, de introspecção, de meditação, com que a gente tem que parar e dizer, fala, Senhor, que eu te escuto. Então, essa atitude de ouvir, né? E às vezes a gente sai do louvor, sai agitado, porque cantou, porque agitou, porque dançou, ou porque a música mexeu comigo, e baixa a adrenalina, baixa a guarda e deixa o Senhor falar. No caso de Samitiba, ele estava falando isso na questão educacional. A criança é muito agitada. Se o pregador não agrada a pessoa, ela começa a sentir uma coceira no dedão. Por quê? Porque ela quer achar o controle remoto e mudar o canal, e não consegue. Porque o pregador está lá e ele vai falar por 20, 30, 40, uma hora, né? 50 minutos, uma hora, e a pessoa não consegue trocar o canal. Tem gente que não consegue assistir um filme inteiro, gente. Começa a dar um formigamento, né, nas partes baixas, a pessoa fica agitada, né? Então tem que realmente abaixar um pouco isso para a gente ter uma experiência do que está ao nosso redor, inclusive da palavra. Obrigado, pastor. A referência é importante, mas existe um preparo que eu preciso ter para poder ouvir. Não é só o pastor que se prepara para pregar. Ele se prepara, ele estuda, ele faz da melhor forma possível, conversa com Deus. Deus fala muito ao coração dele. E eu tenho que estar preparado para aquilo que Deus quer falar ao meu coração. Eu não posso entrar na igreja e pastor, fala logo, porque daqui a pouco o meu time vai entrar em campo. Eu não vou ouvir, não vou entender nada daquilo que Deus está falando, porque eu estou preocupado com qualquer outra coisa, menos com a palavra de Deus. A história nos revela que grande parte dos avivamentos no mundo foram frutos de crentes que desenvolveram o hábito de orar em favor da pregação da palavra de Deus. Deus, fala comigo através da tua palavra. Eu quero ser edificado pelo Senhor. Pessoas que têm um coração desta forma, que estão sempre se derramando perante o Senhor, Deus responde à oração deles, promovendo um avivamento na igreja. Um avivamento não acontece num estalo. Um avivamento não acontece porque eu acordei hoje e falei, Senhor, eu quero que o Senhor avive o meu coração nesse dia. Aviva a minha igreja hoje. Amém. Não. Avivamento é fruto de pessoas que levam a palavra de Deus a sério. Porque quando eu levo a palavra de Deus a sério, algo sobrenatural da parte de Deus começa a fazer parte do meu dia a dia. Eu começo a querer viver aquilo que eu estou ouvindo. Eu começo a querer respeitar e entender que a palavra de Deus é viva e eficaz e ela é capaz de transformar a minha mente, o meu coração e as minhas emoções. Quando isso é verdade, eu começo a entender melhor a importância da palavra de Deus nos nossos momentos de celebração e adoração. Eu olho para aquilo não como um apêndice do culto, mas algo tremendo da parte de Deus. O pregador tem que ter uma vida de santidade, e eu também tenho que ter. Não só o pregador, mas quem está ouvindo também. Ou seja, nós músicos temos que ter uma vida tão santa quanto um pregador, porque nós fazemos parte de um todo, onde nós facilitamos a vida do pregador para falar a mensagem do coração de Deus para o coração da igreja e para o nosso coração também. É um todo, é uma única coisa.
Nós, unidos, somos mais fortes em espírito e em verdade. O Espírito Santo instrui o pregador no que deve ser dito, que os ouvintes possam ouvir e aplicar a mensagem. Nem sempre a mensagem é algo que o pregador quer dizer e seus ouvintes querem ouvir, mas devemos pedir que Deus fale o que Ele quer nos dizer. Ah, é ruim, né? É ruim, né? Eu quero dar um exemplo rápido. Um pregador entrou numa igreja e ele começou ele novo pregador naquela igreja, e a primeira mensagem dele foi tão arrebatadora que a igreja ficou em pé e aplaudiu. No domingo seguinte, ele leu o mesmo texto e as pessoas falaram assim, ele também gostou, então ele vai continuar falando. Ele trouxe a mesma mensagem. Aí a pessoa, não, foi bom também, né? A primeira vez foi ótima, essa segunda domingo foi excelente. Aí no terceiro domingo, ele leu o mesmo texto e os irmãos já começaram a um olhar para o outro. Quando ele começou a mesma mensagem, pessoal, será que ele só sabe falar essa mensagem? E aí, já sabe, né? Depois da terceira mensagem, começou a haver aquela reunião a bocas pequenas nos lares, dizendo, como é que vai ser domingo que vem? Ao que ele mais afoito disse, se ele falar a mesma mensagem, nós vamos ter que chamar o pastor e conversar com ele, porque não é possível. E aí, de fato, na quarta mensagem, ele leu o mesmo texto, começou a mesma mensagem, levantou mais afoito, levantou a mão e falou, pastor, nós ouvimos a primeira vez, foi maravilhoso, gostamos demais. Ouvimos a segunda vez, foi bom também, porque reforçou o que ouvimos a primeira. Quando nós ouvimos a terceira, pastor, já ficou meio repetitivo, porque a gente já tinha ouvido 2 vezes, e o senhor falou de novo as mesmas coisas, mesmo exemplo, a mesma situação, e aí na quarta vez o senhor vai falar a mesma coisa, pastor. E o pastor, cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo de Deus, disse, quando essa igreja começar a obedecer o primeiro sermão, eu mudo para o segundo. Eu só vou mudar para o segundo a hora que vocês começarem a entender o real sentido do primeiro sermão. Para nós que somos músicos na igreja e estamos na escala de domingo, nós temos a oportunidade, o privilégio de permitir que o Espírito Santo de Deus fale 3 vezes conosco. Fale 3 vezes conosco. Em uma delas, você tem que ouvir a voz do Senhor. Em pelo menos uma delas, você tem que ouvir a voz do Senhor. Que nada venha distrair os que irão ouvir a mensagem. Nem nós devemos ser instrumentos para distrair aquela pessoa que está ao nosso redor para ouvir a palavra. Aplicação. Reconheço o poder que a oração tem sobre a pregação. Estou disposto a orar e até jejuar para que o púlpito da minha igreja, na qual congrego, seja um lugar onde o próprio Deus fale com o seu povo e converta o coração dos pecadores. Eu estou disposto a isso? E não só o coração dos pecadores, mas o nosso coração precisa ser quebrantado por Deus, precisa ser mudado por Deus, para que nós possamos, ainda na nossa geração, experimentar um avivamento que mude a nossa vida completamente. Pastor André? Irmãos, eu sou nascido em 65, ou seja, tenho 55 anos, então eu sou do tempo, né? Sou do tempo é porque a gente tem algumas experiências aí, né? Então eu sou do tempo do telefone discado, eu sou do tempo do disco de vinil, e sou do tempo que se cantava antes das mensagens, uma musiquinha que falava assim, estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar, faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Se você conhece essa música, comece a trazer à tona antes das mensagens, para que o Senhor fale ao seu coração. Amém? Amém. Vamos lá. A aplicação da pregação. Legal eu ter referência para ouvir, mas eu não posso correr o risco de ser reverente por fora e um rebelde por dentro. Eu não posso correr o risco
de estar sentado na igreja, porque o pastor Samuel vai pegar no meu pé se eu não ouvir a pregação. Eu não posso correr o risco de estar lá simplesmente por estar. Também eu tenho que preparar o meu coração. E quando eu saio de lá, o que vai acontecer? Um bom princípio para poder pôr em prática o que ouvimos da mensagem pregada é ter um bloco de anotações para registrar seus pontos. Quem está atento será confortado por Deus. Olha lá, a Silvia postou o caderninho dela. Quem está atento será confortado por Deus. Confrontado. Confrontado e confortado também. Amém. Porque uma boa mensagem, ela conforta os aflitos e aflige os confortados demais. Se você entra e sai da presença do Senhor, ao ouvir a palavra, sem nenhuma mudança na sua vida, sem nenhum desafio a ser praticado, alguma coisa está errada e pode ter certeza que não é na palavra. Também não é no pregador. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e ela independe do pregador. O pregador é só um instrumento. Ela não depende do pregador. O pregador está ali para ser instrumento de Deus, para trazer o recado do coração de Deus para o meu coração. Então, não interessa a cultura, quantos diplomas, quantos doutorados tem o pregador. Isso é importante. Isso é importante, sim. Mas o que importa é o poder da palavra de Deus. Disso Deus não abre mão. Existem lições que exigem ações práticas da nossa parte, como pedir perdão a alguém, fazer uma visita a um doente e evangelizar um amigo. Existem lições que devem ser aprendidas na hora e colocadas em práticas tão logo eu sair de lá. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Numa mensagem sobre santidade, eu não posso sair de lá e dizendo, é opcional, esse pastor é radical demais. Não é? Afinal de contas, nossa, muito radical esse pastor. Tá bom? Eu não posso ter esse sentido. Quais as mudanças que observo em minha vida nestas últimas semanas em decorrência da pregação da palavra de Deus? Como posso ser mais praticante dos ensinos do Evangelho em meu viver diário? Porque se a palavra de Deus, durante todos os da minha vida, não tem poder ou não teve poder para mudar nada em minha vida, queridos, eu quero te aconselhar a sair da igreja. Vai embora, vai para um culto, vai para um clube, vai assistir jogo, vai fazer qualquer coisa. Entendeu? Porque se a palavra de Deus não muda a minha vida, alguma coisa está errada em mim. Eu preciso ter a coragem de querer ser transformado pela palavra de Deus. E essa transformação só vai acontecer à medida em que eu ouvir e permitir que ela venha e faça as mudanças que precisam ser feitas na minha vida. Conclusão. Nosso incentivo ao final dessa lição é pedir a Deus que fale com o seu povo pela pregação, não pela música. Pastor, não é música, ai que chato. Não, na música eu estou falando com Deus. Na música eu estou falando com as pessoas. Na música eu estou testificando daquilo que Deus fez comigo. Mas quando Deus quer falar comigo diretamente, eu tenho que abrir a Bíblia e falar, Deus, fala. E nessa fala de Deus, tem algumas coisas que eu preciso pedir para que Ele fale ao seu povo pela pregação. Que Ele capacite os pregadores para essa sublime tarefa. Que Ele capacite os ouvintes a viver seus propósitos. Que possamos consagrar um tempo adequado em nossos cultos para ouvi-lo. Muito bem. 10 minutos. O André vai dividir a sala agora. 10 minutos a gente vai estar conversando um pouquinho sobre a importância que a palavra de Deus tem exercido na sua vida durante os momentos de celebração na nossa igreja. Não vai em outra igreja, não. Vamos na nossa igreja, tá bom? Não adianta falar da igreja que você ouve no rádio, na televisão, diferente da sua. Vamos falar da nossa igreja,
Porque a gente é assim, da nossa casa a gente entra e abre a geladeira, não é? Nossa casa a gente entra, levanta o tapete, vê se tem sujeira e a gente limpa a sujeira que está debaixo do tapete. Na nossa casa a gente faz isso. Na nossa igreja a gente quer fazer isso também, com a nossa própria vida. Senhor, eu quero ser apresentado digno de fazer a tua vontade e ser considerado verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Amém.